chegada da família portuguesa ao Brasil trouxe muito mais recursos do que se pode imaginar. O Jardim Botânico, Banco Central, medidas visando melhorar as capitais. O progresso batia a porta. Mas vamos mostrar um pouquinho dessa revolução que a corte nos trouxe. No início do século, praticamente não existiam regras estabelecidas para fiscalizar o exército da medicina. E assim, barbeiros, parteiras, curandeiros praticavam curativos, aplicações ventosas, sangrias e partos, esses licenciados pelo cirurgião mor. As normas de saúde pública se resumiam à inspeção e fiscalização de boticas, farmácias e hospitais. Os comissários físico-mor e o cirurgião mor deveriam fiscalizar a adoção de tais medidas, abrangendo também a fiscalização das artes de curar e o comércio das drogas. No início do século XIX, eram os físicos, os licenciados, os cirurgiões barbeiros, os cirurgiões aprovados e os cirurgiões examinados, que praticavam a medicina de cunho acadêmico no Brasil. As competências atribuídas àqueles comissários como funcionários coloniais eram: as principais orientações com relação à saúde pública seguiam normas da metrópole portuguesa e eram executadas na colônia pelos citados comissários. A maior parte dos habitantes, contudo, recorriam. As primeiras associações de cunho científico foram fundadas no final do século XVIII. A Academia Científica ou Sociedade de Ciência de História Natural do Rio de Janeiro e a Sociedade Literária do Rio de Janeiro, inspiradas em moldes portugueses, nas quais eram discutidos temas relacionados à medicina. Nessa época, médicos formados em Portugal e cirurgiões vindos da metrópole ou instruídos em terras coloniais, embora pouco numerosos, ofereciam assistência à população. A Academia Científica do Rio de Janeiro, inaugurada em 1772, através de seus sócios, médicos, cirurgiões e boticário, dedicava-se a estudos sobre a medicina, cirurgia, farmácia e botânica, desenvolvendo inúmeras memórias sobre o uso medicinais e agrícola das plantas. Ao chegar ao Brasil, o príncipe regente Dom João e sua corte trouxeram médicos e cirurgiões, que em 1808 ocupavam os cargos de físico-mor e cirurgião-mor, recriados pelo príncipe regente, e mais tarde provedor-mor. Publicou-se então a regulamentação dos cargos, versando a cura e a venda de medicamentos. Para exercer qualquer atividade terapêutica, teria que ter a autorização do físico-mor ou do cirurgião-mor. O provedor-mor era responsável pela fiscalização da saúde pública. Mas a maior parte das licenças dadas durante a fisicatura-mor eram para os sangradores, nos quais eram constituídos por africanos. Todavia, constavam algumas limitações nas licenças, como, por exemplo, usar apenas ervas nativas medicinais, mas no cotidiano o papel era bem mais amplo. Em 1828, os cargos de físico-mor e cirurgião-mor foram extintos e suas funções passaram a ser de responsabilidade das câmaras municipais. Mas não para por aí. Ao desembarcar na Bahia e no Rio de Janeiro, Dom João cria a Escola de Cirurgia e a Escola Anatômica e Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro. A partir de 1813, elas foram denominadas Academia Médico-Cirúrgica.
O título de doutor era conferido mediante a comprovação prática de 3 anos em botica, na qual eram espaços de aprendizagem, preparação para a venda de medicamentos. A Santa Casa de Misericórdia, assim como outras casas, funcionavam como espaço de exercício e ensino da medicina. Outra instituição importante na época foi a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, logo depois sendo chamada de Academia Imperial de Medicina, sendo dividida em 3 setores: farmácia, medicina e cirurgia. Na época, eram divulgados pela academia jornais com assuntos específicos médicos, como seminários de saúde pública. A academia destacou-se como consultora do governo imperial em assuntos de higiene pública. Em 1811, tendo em vista a insalubridade da cidade, foi criada a Junta da Instituição Vacínica da Corte, subordinada à Fisicatura Mor, com a atribuição de preparar a vacina antivariólica, que seria propagada no município da Corte e nas demais províncias do Império. No ano seguinte, foi fundada em Lisboa a Instituição Vacínica por um grupo de sócios da Academia de Ciências Médicas, a qual teve um importante papel no combate à varíola. A proposta de sua criação foi do acadêmico Bernardino Antônio Gomes. E como última reforma do Serviço Sanitário Imperial, foi aprovado a Inspetoria Geral de Higiene, caracterizando a centralização dos serviços de saúde. Duzentos anos de progresso técnico-científico chegaram um notável acervo de conhecimento e de técnica. As duas nações, Brasil e Portugal, construíram sistemas de saúde que viabilizaram o acesso de seus cidadãos a essas conquistas da humanidade. Esse é um processo que a cada instante se renova, se recria e continua em constante evolução.